Memórias de Alagoas está no ar, mais uma edição. Hoje eu recebo aqui um dos filhos mais ilustres da terra dos Caetés, Douglas Aprato Tenório, professor, doutor em História, jornalista, escritor e atual vice-reitor do SESMAC, reconhecido por sua contribuição à historiografia alagoana. Aprato é o autor de obras fundamentais e referência na defesa da memória e da cultura do Estado. Esta conversa vai compor o livro Povos Originários, Domínio Conservador e Ascensão Progressista. A gente vai trabalhar como referência bibliográfica com essa entrevista, que busca olhar para a história de Alagoas pela ótica dos oprimidos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Alexandre. Finalmente eu estou aqui, depois de adiar algumas vezes, mas eu fui submetido a uma cirurgia aí em São Paulo, né? Do ombro direito, aliás, uma cirurgia muito desagradável. Eu sou recordista também de livros e de cirurgia. E estou muito recentemente aqui. Eu não tenho ainda 10 dias, eu estava em São Paulo e fui obrigado a fazer como sequela do Covid, eu tive um Covid muito forte, né? E quase vou dessa para... Dizem que vai dar melhor, mas eu espero que o melhor esteja por aqui, né? Tá. E então, finalmente, nos encontramos e agora mesmo tivemos todo esse transtorno aí, né? Eu fui lá para a vice-governadoria, atravessei a cidade, pé na tábua, doutor. Estava fazendo a minha fisioterapia e não podia deixar, porque vou ter aí a Semana Santa e eu preciso ter a fisioterapia para me restabelecer, porque é uma área muito delicada, né? Muito mais do que as pernas, do que outro, porque aqui é onde você faz todas as manobras, jogador de basquete, né? Diferente do jogador de futebol, né? O basquete é com as mãos e o futebol com os pés. Mas estou aqui com muito prazer para tratar de um tema muito interessante para mim e eu acho que para todos os alagoanos. Eu quero parabenizar o governador, o nosso vice-governador e eterno governador Ronaldo Lessa pela ideia de fazer. Ele sempre foi um lutador por esse trabalho incansável de exatamente trabalhar a história alagoana dentro da sua visão mais abrangente, com os povos originários, com os negros, com exatamente aqueles segmentos que muitas vezes são colocados de lado, são marginalizados dentro da história oficial. De forma que, parabéns ao Ronaldo, espero que também se restabeleça imediatamente, né? Dessa cefaleia que sempre o atormenta, e nós temos muita consideração, muito apreço pelo nosso vice-governador e eterno governador, temos uma boa convivência e é com muito prazer que eu atendo aqui ao seu chamado e a ideia dele de fazer esse trabalho sobre exatamente os setores marginalizados que sempre ficaram assim por trás das cortinas do grande teatro da história e da trajetória alagoana. Mas, professor, pelo senhor a gente esperava até de noite, viu? É uma honra tê-lo aqui. Obrigado pelas referências ao nosso vice-governador. Com certeza ele está muito feliz de saber que o senhor está aqui com a gente. Então vamos viajar um pouco pela história? Vamos embora. Estou vendo que o senhor trouxe um livro. Trouxe. Que é do senhor, né? O último livro foi sobre... Não, o último livro foi sobre a imprensa. Sei. Na verdade, era um trabalho meu quando eu fiz o mestrado, nos idos de 70, e que eu tinha perdido. E o Cícero Périco encontrou esse trabalho datilografado, que naquela época não existia computador, e aí eu lancei A Imprensa Alagoana no Ocaso do Império. Exatamente naquele momento de transição em que Alagoas, como o Brasil, passava, né, da ordem monárquica imperial para a ordem republicana, que foi uma ruptura assim muito importante na história do Brasil. Eu fazendo esse trabalho lá no meu mestrado, eu descobri uma arca de jornais que estavam lá, porque Alagoas fazia parte de Pernambuco, fez parte da capitania de Pernambuco. Então, fazendo trabalho lá no arquivo, eu estava inclusive fazendo trabalho sobre navegação a vapor, que foi também um momento muito especial
da história alagoana, os vapores, que foi uma grande transformação nos transportes, como foram as ferrovias, que eu também fiz um trabalho. E então, essa arca tinha cerca de 500 e poucos jornais. Eu descobri com o padre Pedro Teixeira, que era meu colega de mestrado, a gente fazia sair daqui toda semana e passava a semana lá para concluir o nosso mestrado, e esses jornais retratavam exatamente aquele momento especial com que Alagoas passava dentro do cenário brasileiro, que era uma transição que estava se efetuando, né, e que culminou em 1889 com o brado da República do Marechal Deodoro. Então, esse livro foi o último. Mas o penúltimo, que foi, eu fiz mestrado, fiz doutorado e fiz pós-doutorado, pós-doctor, né? Então, o pós-doutorado eu fiz o mestrado e o doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. Fui o primeiro mestre e o primeiro doutor da Universidade Federal de Pernambuco, recebi uma placa, uma homenagem, está lá na reitoria. E eu, recentemente, um pouco antes do Covid, uns 5, 6 ou 7 anos antes do Covid, eu decidi fazer o pós-doutorado, né, que me faltava. E eu fiz lá em São Paulo, né? Eu fiz lá em São Paulo e o meu trabalho lá do pós-doutorado foi exatamente sobre esses setores que nós estamos tratando, os setores marginalizados, do índio, do negro, que nunca tiveram assim um papel, aliás, não tiveram papel nenhum, a gente, né, eram os bárbaros, né, na época, os negros eram os boçais, os índios eram os bárbaros, e o meu trabalho foi exatamente um trabalho focado nesses setores, dos índios e dos negros, no momento em que a província de Alagoas, né, estava passando por essa transição também, né, e que é um tema muito, essas transições são muito interessantes para o historiador. Então, a vida intelectual nascente em uma província periférica. Alagoas, como uma província periférica do Império do Brasil, ela criou a primeira universidade que não tinha o nome da cidade, que era o Instituto Histórico e Geográfico Alagoano, não é? Assim, espelhado, aliás, o Instituto Histórico de Alagoas foi o terceiro do Brasil. Primeiro foi o Instituto Histórico Brasileiro, que foi criado por Dom Pedro II. Em seguida, logo em seguida, a Pernambuco fez o Instituto Histórico Geográfico de Pernambuco, e logo em seguida, Alagoas foi, fora o nacional, foi o segundo Instituto Histórico. Então, naquele momento que não existia universidade, a universidade só vai aparecer aqui em Alagoas em 1957, né? Quer dizer, a Universidade Nova, a Universidade Alagoana é muito jovem, muito, né? Eu sou parte da universidade, fui professor até me aposentar e ser trazido pelo João e pelo Jaime Altavilla para o SESMAC, para dirigir a parte acadêmica, e de sorte que me encantou essa fase de transição, que eu já tenho vários livros são nesse sentido, né? A Metamorfose das Oligarquias, né? Ferrovias e Capitalismo no Brasil. Então, alguns livros meus, dos meus 40 e poucos livros, aliás, 30, quase 40 livros, na verdade, 36, 38, nem sei quantos mais, elas foram muito focadas nessa formação de Alagoas, porque desde cedo eu me incentivei a ser um difusor da história do meu estado. Fui convidado lá no Rio, sou do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, lá eu fui em algumas vezes convidado para ser professor também lá na Universidade Federal de Pernambuco, fui avaliador quando fiz meu doutorado, etc. Mas eu sempre teve o meu xodó, Alagoas. Alagoas. Sempre nunca tive. São Miguel também? Nunca vislumbrei. São Miguel dos Campos, é evidente. São Miguel é meu xodó. Então eu nunca vislumbrei na minha vida a possibilidade de sair de Alagoas. Então eu fiz esse livro do pós-doutorado, foi exatamente O Silêncio dos Esquecidos, que é um índio na capa. Muito, e na capa um negro. Né? Mas que maravilha. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal ver. Como é que o pessoal faz para adquirir, professor? Olha, isso aí é com o Tião, eu não tenho mais. Eu vou deixar esse exemplar com você. Ótimo. Tá? Essa capa é do meu primo Eduardo Bastos, que é primo lá de São Miguel, foi capa. Eu
é um gênio, né? Ele aí fez o negro e o índio. Então, exatamente sobre o silêncio dos esquecidos, a vida intelectual nascente em uma província periférica. Como se formou? Naquela época, o Instituto Histórico era a universidade. Né? Não era a universidade no nome, mas era, na verdade, um centro de estudos, de altos estudos. E se você pegar as revistas do Instituto Histórico, você vai verificar que são extraordinários, estudos maravilhosos, as grandes cabeças pensantes passaram aí no ano de 1873, já na década, nessa fase de transição. Então, Dom Pedro criou o Instituto Histórico Brasileiro, no Rio de Janeiro, em seguida, Pernambuco criou o seu, e logo, imediatamente, Alagoas criou o seu. Exato. Então, essa área que me fascina, né, sobre o silêncio dos esquecidos, porque essas figuras, né, do Cocá e as figuras negras sempre ficaram marginalizadas, se deu muita prioridade ao povo português, ao nosso colonizador português, de que nós devemos também ter nossa, digamos assim, reverência, como muita coisa nossa é portuguesa. Mas, sem sombra de dúvida, se pesar na balança, o índio e o negro têm um peso bem maior na nossa formação histórica. Pois é, tanto o senhor quanto o vice-governador Ronaldo Lessa são bem sensíveis, né? Porque analisa a história por esse viés, o viés dos oprimidos, sim, esse que não faz parte da história oficial, que muitas vezes está invisibilizado. Né? É verdade. Pronto. Então vamos lá. Professor Douglas, como viviam os povos originários que habitavam Alagoas antes da chegada dos portugueses? Olha, na nossa história oficial diz que os portugueses descobriram o Brasil. Eles não descobriram nada, porque, na verdade, isso aqui já existia há muitos anos, muitos séculos. Né? Você tinha aqui a Pindorama indígena, né? Com uma vegetação luxuriante, com floresta. Né? Você imagine aqui em Maceió como era, né? E Rio Largo e São Miguel, né? Os campos da Rosário, como era naquela época, antes dos portugueses. Quando os portugueses chegaram, né? Na verdade, foi um choque, como se a gente tivesse uma viagem a Marte e a gente descobrisse um marciano, né? Com duas cabeças, com 3 braços. Você imagina, a imaginação fica por conta de cada um. Mas então foi um choque para os portugueses e um choque também para os indígenas. Na verdade, eles estavam aqui há muitos anos, né? Com suas tribos, com suas nações, né? Em guerra, às vezes, em outras paz, né? Pescando, caçando, né? Fazendo seu artesanato, né? Tem a sua missão. Então, eles estavam aqui. Na verdade, eles são os povos originários, são os donos da terra, eram os donos da terra. Né? Então, os portugueses chegaram, né? E já antes dos portugueses, já estiveram aqui os espanhóis, algumas vezes, poucas vezes, né? Mas muito intensamente os franceses. Aí por isso que a gente tem o Porto Francês, que não é só o Porto Francês aí lá em Marechal Deodoro, você tem o Porto Francês lá em Paripueira, o Porto Francês lá em vários municípios, em Coruripe, né? Porque eram portos onde os franceses eles comerciavam ou traficavam aquela commodity que não é a soja de hoje, nem o café, nem o milho, era o pau-brasil. Né? Por quê? Porque o pau-brasil, além da madeira de lei extraordinária que ele tem o interior dele é vermelho, totalmente vermelho. E até aquela época, né, que estava perto da Idade Média, você não tinha colorido, as roupas eram pretas ou brancas, não tinha colorido. Então, começou-se a tingir as roupas de vermelho. O pau-brasil servia para isso e a madeira aproveitada. De forma que os portugueses chegaram, né, e começaram a dar presentes, como os franceses davam. Os franceses eram mais assim, habilidosos, mas não menos violentos do que os portugueses. Né? Todos os colonizadores o são. Né, porque ele vai, como a África, que é saqueada pelos países europeus, foi saqueada, né, durante séculos pelos países europeus. Então, o colonizador ele vem querer tirar proveito e tomar a terra e os bens dos habitantes, como foi feito aqui. Então, depois, logo em seguida, que os portugueses fizeram essa dominação, né, a Guerra dos Bárbaros, que exterminou a maior parte dos indígenas, depois todos foram para os colégios de jesuíta para aprender português.
né? Eles falavam Tupi-Guarani, que, aliás, que língua bonita, né? Esse Tupi-Guarani. Maceió, olha só a eufonia. Maçaioque, Maçaioque, Maceió. Né? Jatiuca, olha só, veja só a eufonia. Não tem francês e italiano que supere a língua Tupi-Guarani. Eu sou um admirador incondicional. Né? Então, todos os nomes. Você vai a São Paulo, né? Os nomes da rua de São Paulo, não sei se você já percebeu, todas são Tupi-Guarani. Né? Já percebeu? Não. Pois é, né? Tupi-Guarani. E a gente transforma, muitas vezes, o original Tupi-Guarani é uma transformação para o português, como é Maceió. Maceió é uma palavra indígena, que não existe só aqui em Alagoas. Existe na Paraíba, existe no Rio Grande do Sul, existe no Amazonas. Maceió é a restinga, essa restinga que une os rios ao mar, e você tem aquela areia, aquela coisa. Então, Maceió é a cidade restinga, como a Ivan Fernandes Lima já considerou. E então os índios tiveram suas terras tomadas, né? Suas mulheres violentadas, né? A posse da terra e o extermínio, assim, em uma condição muito grande das tribos, das nações. E quando o português se radicou aqui, ele não apenas ficou com o pau-brasil, que o monopólio do pau-brasil, Maceió, por exemplo, foi criada exatamente para quebrar o monopólio dos franceses. Então, você tem a construção de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade latifundiária, de uma sociedade escravagista, porque o português não ia pegar no pesado. Então, existia escravidão lá na África, né? Então eles fizeram o tráfico, trouxeram, compravam os escravos que vinham como peças, né? Os negros que passaram também a deixar a sua história, mas eles, como os índios, eles têm uma memória, esse silêncio dos esquecidos, muitas vezes eles encerram uma grande eloquência interior muito grande. Eu tive a oportunidade de conhecer, de conversar com índios e tal, até não somente aqui, né? Assistir aquelas cerimônias, são lindas, aquela cerimônia, né? do cachimbo, do oricuri, do caju, mas os negros também trouxeram esse legado extraordinário, né? E eu escrevi um livro sobre os negros e um livro sobre os índios, né? A herança indígena e a herança negra. E então o meu trabalho é muito voltado exatamente sobre essa história que é esquecida, né? Esquecida, que é exatamente colocada num plano assim subterrâneo, para que apenas a cultura europeia, não só a portuguesa como a francesa e agora a norte-americana, que substituiu, né, agora nesse século, né, depois da Segunda Guerra. De forma que a minha missão como educador e professor, né, eu sou gestor de educação desde muito novo, né? Quando cheguei em Maceió, rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, como é a música, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes. Eu fui um rapaz miguelense, vim para cá, naquela época era uma viagem que eu diria, uma volta ao mundo, você ir de São Miguel para cá, não era essa estrada, né? Nessa rodovia que a gente tem de Volta Surugir, nada, a gente ia para o Marechal Deodoro, pela Terra Nova, aí era 2 horas, 3 horas, quando estava boa a estrada, né? Muitos acidentes. Então eu vim para cá e segui passei no concurso do Banco da Produção, mas eu vi que aquela não era a minha praia, contabilidade, matemática, eu disse, essa aqui não é. E fui ser o que minha mãe foi, professora, né? E aí todo mundo não queria que eu fizesse economia, porque eu até comecei a fazer, porque era a profissão que dava dinheiro, que havia Celso Furtado, desenvolvimento, projeto de desenvolvimento e tal, mas eu, quando cheguei lá, que vi aquele negócio do economês, porque eu estava muito interessado no Celso Furtado, que é um dos meus ídolos, né? História econômica de Celso Furtado, você tem que saber. Mas não era só história econômica, você tinha que saber de estatística, de matemática, e essa não é a minha praia, isso é do Ronaldo, né? O nosso engenheiro, né? É engenheiro, a minha área é humanas, exato, embora ele goste muito das humanas. E então
eu segui essa coisa e fiz da minha vida uma. Eu digo, rapaz, eu sou um operário, porque eu convivi com os operários lá de São Miguel. São Miguel tinha duas fábricas extraordinárias, que era a fábrica Vera Cruz e a fábrica Sebastião Ferreira. Então, meu pai vendia na feira e eu vendia os operários. Então, eu gostava de conversar com eles, eu ouvia as histórias. E tinha lá, naquela época, as vilas operárias foi um grande avanço para a história de Alagoas rural, para a história de Alagoas canavieira, do açúcar que dominou séculos e séculos, né? Só agora que perdeu aquele realce, né? Ainda tem muita cana, mas eu diria que eu aprendi com os operários de Sebastião Ferreira e São Miguel a ter o orgulho, né? De ser pobre, de ser lutador, de ser honesto, de ser trabalhador. E então eu digo, eu sou um operário da educação e um operário da história. E os Caetés têm uma história enorme em São Miguel, São Miguel? Né? Sim, eu sou da terra dos Caetés. Porque São Miguel é chamada Cidade Heráldica e Cidade dos Caetés. Cidade dos Caetés. Os Caetés foram uma das nações mais fortes, Tupi-Guarani, e estava aqui em Maceió, estava na Paripueira, estava no Francês, lá na Marechal Deodoro, né? E lá os índios dominavam aquela área até chegar. Aliás, foi o Américo Vespucci, aquele grande navegador italiano. Descobriu o Rio. Que descobriu o Rio São Miguel e veio. Muito bem, você está boa de história, hein, Alexandre? Muito bem. De forma que nós chegamos aqui aos 80 anos, vou fazer 80, quer dizer, já fiz 80 anos, dia 4 de janeiro. Parabéns, e eu continuo no batente, continuo operário, continuo trabalhando. É isso ali, o Ivaldo me pega toda resistente, manhã, vibrante. Vibrante tá e bem. Com a memória boa. É isso. Muito boa. Isso o danado do Covid não me tirou. Da mesma forma que o senhor fala que os portugueses não descobriram porque aqui já havia, sim, já né? estava. Já havia a gente descobre o que não uma existe. sociedade, né? E da mesma forma o vice-governador fala empolgado nos eventos que vai, porque ele também defende em todos esses lugares, ele defende a cultura negra, a cultura indígena, a valorização, né? Que é preciso você diminuir as diferenças, valorizar as culturas, ter orgulho, né? Ter orgulho. Os Caetés protagonizaram revoltas contra os colonizadores. Foi, o bicho era bravo, O que esses episódios revelam sobre a resistência indígena? Olha, eles resistiram, porque os Caetés, eles eram muito valentes, né? Eram muito guerreiros, muito valentes. Na verdade, eles estavam defendendo a terra deles, né? Então, quem não defende tem que lutar, casa, né? Tem que lutar, né? Eles lutaram e foram exterminados porque eles não tinham arma de fogo, eles tinham arco e flecha. Mesmo assim, né? E o episódio do Bispo Sardinha, que foi, digamos assim, o símbolo dessa dizimação, né? Já se admite até que talvez nem tenha sido, que foi uma armação lá do governo português, que naquela época era sediado na Bahia, não era no Rio de Janeiro, só depois que foi transferido, e que o filho do donatário era um conquistador das Índias, né? As Índias, ele tinha assim muitos romances com as Índias, muitos filhos, né? E isso gerou uma assim insatisfação do arcebispo, né? O arcebispo não achava que aquilo era correto e tal, e denunciou o governador para a coroa portuguesa. Aí naquela época era navio, né? Então e aí se diz que houve um naufrágio, né? Essa é a versão oficial, lá em Coruripe, no Pontal de Coruripe, tem aqueles arrecifes, e ali o bispo e toda a comitiva dele conseguiram morrer afogados, e uma grande parte chegou à terra, conseguiu chegar à terra, mas os Caetés pegaram e levaram eles de Coruripe para Roteiro, e ali na Barra. Diz a história oral que aquele cemitério da Barra, aquele cemitério antigo da Barra São Miguel, na verdade foi o lugar, que era um lugar onde houve a comilança do bispo, né? Porque eles eram
os índios, eles, quando capturavam os prisioneiros, eles engordavam os prisioneiros, tratavam muito bem, davam até as filhas para dormirem para que eles ficassem muito felizes e muito gordinhos, e então matava como um símbolo que tem um sentido antropológico, né? Se você ler Elias Hakima, que é um grande historiador holandês, na verdade um cronista holandês, que os holandeses eles tinham esse feitio de registrar tudo. Então, ele registrando e falando sobre o canibalismo, aí do ponto de vista do protestante, a gente até vê que, na verdade, não é comeu, sim, eles eram um costume deles, os prisioneiros. Agora, eles não queriam comer os covardes, os que choravam, eles queriam comer os valentes, os que enfrentavam, né, para adquirir aquela valentia do prisioneiro, né? Então, ali teria sido isso aqui. Então, essa parte. Agora, na verdade, a outra versão, até o Werner Baguette tem, né, aquele nosso famoso cineasta, né? Ele tem um trabalho sobre isso, cinematográfico, que mostra que as dúvidas que se tem sobre esse naufrágio, que na verdade foi talvez tenha sido uma encenação, segundo essas versões, e que na verdade foi para não chegar às cartas do bispo lá em Portugal, denunciando o filho dele, que era um conquistador emérito das Índias, das donzelas e das mulheres indígenas daquela época. Professor, agora, eu quero dizer que os índios caetés morreram de pé, né? Eles não se submeteram, porque os que se submeteram, eles iam para a coroa portuguesa, fez uma manobra para botar os índios de diferentes nações e tribos, porque quando a gente fala em índio, a gente pensa que o índio é um só. Não, mesmo os tupis-guaranis, aí a gente tem tupi-guarani, tem os nuaruáquios, né? Mas mesmo os tupis-guaranis, eles têm tupinambás, têm caetés, né? Tem os tamoios, tem os tabajara. É como o povo europeu, né? Você a Europa é uma só? Não. Tem o espanhol, tem o português, tem o alemão, tem o inglês, tem o francês, né? E tem o polonês, tem o russo. Então, as tribos indígenas também eram variadas. Então, não era. Então, o que é que aconteceu? A coroa pegou os índios que eram mais dóceis, que não morriam guerreando, e colocavam sob a proteção dos jesuítas nos colégios. Os mais famosos deles foi o colégio de Porto Real do Colégio, daí o nome Porto Real do Colégio, porque era um colégio indígena ali, de várias nações, dos remanescentes, né, dos que não tinham sido mortos. E lá em Palmeira dos Índios, Chucurus, Cariri, Chocó, né? Então, esses colégios eram colégios jesuítas para ensinar o português e a religião, para que eles esquecessem a religião deles e os costumes deles. Professor, os povos ribeirinhos, eles fazem parte da história de Alagoas desde os tempos pré-coloniais, né? Sim. Eles seguem invisibilizados? Olha, os povos ribeirinhos, por exemplo, os povos ribeirinhos lá do São Francisco, né? Os índios viviam sempre ou na lagoa aqui, porque aqui era de uma piscosidade extraordinária, né? Não havia. A lagoa já teve o hectare mais produtivo do mundo. A Lagoa Mundaú e a Lagoa Manguaba, hoje devastada pela poluição e pelo salgema, mas pela poluição também do rio, foi considerado durante anos pelos grandes cientistas internacionais como o hectare mais produtivo do mundo. O que quer dizer isso? Que a lagoa era cheia de peixes, de frutos do mar, né, de ostras, de camarões, né, de bagre, de pescada, de carapeba, né? Carapeba, aliás, as tainhas, né, que estão na bandeira da lagoa. Então, essa é a questão. Os índios caetés viviam aqui também. Não era São Miguel e Maceió, essa é a área litorânea, porque era nação, né? Mais adiante de Caetés, você tinha os Tabajaras, né? Pernambuco, Paraíba, né? Você tinha
os tamoios no Rio de Janeiro, e assim vai. São muitas nações, muitas tribos dentro do tronco comum, que é o Tupi-Guarani. Mas o tronco Tupi-Guarani linguístico, que, aliás, eu reitero, eu acho lindo. Eu acho lindo a língua italiana dos meus avós, né? Acho lindo também a francesa, a italiana é mais bonita, mas o Tupi-Guarani dá de 10-0. Eu acho o Tupi-Guarani a eufonia da língua. E como você veja o que substituiu, né? Pão de açúcar foi dado pelos portugueses, mas na verdade aquilo ali era espelho da lua. Jaciobá. Olha só o Jaciobá. Olha só a eufonia, que quer dizer espelho da lua. Por quê? Porque Pão de Açúcar fica entre os morros, né, de Alagoas, de Sergipe. Então, quando a lua refletia no Rio São Francisco, né, então era um espelho. Então, Jaciobá, olha só, e sempre tem uma explicação. Jacarecica, Coruripe, Pratagi, Jatiuca, Maragogi, né? Então, os nossos nomes, como se diz, né, a maioria são indígenas. Maceió. Então, quando você vai fazer uma corruptela do nome original, português, mas a maioria não é português, a maioria nossa é Tupi-Guarani. Como é São Paulo, agora eu estive em São Paulo, né? Cheguei agora, eu fico, meu Deus do céu, as ruas todas têm nome indígena. E aqui muitas vezes a gente tem vergonha disso, né? E aí você vê essas construtoras que vêm aí de fora, os nossos construtores imobiliários, aí tome Côte d'Azur. Meu Deus do céu, o que é que tem a ver com Côte d'Azur? Côte d'Azur é lá na França, o francês não vai botar o nome brasileiro nunca, né? O nosso aqui é Tupi-Guarani, aí como é? E aí, os nomes, bom, nem preciso dizer, né? Mas me causa uma certa espanto e até indignação, né? Com a ignorância. Poderia ser ensinado nas escolas, né, professor? Eu acho o Tupi-Guarani é lindo, né? Eu acho que essa origem nossa bom, você me deu ideia, eu vou ver se acho alguém para dar um curso lá no SESMAC de Tupi-Guarani. Bom. Quem sabe muito era o Coronel Maia Pedrosa. Sei. Por quê? Porque o coronel, que é uma figura notável do Exército Brasileiro, ele é um intelectual extraordinário, um homem extraordinário. E ele foi diretor da Biblioteca do Exército, mas antes, durante muitos anos, gosta muito de cultura, de livro, conhece como ninguém, ele foi designado para dirigir o Colégio Militar Paraguaio Brasileiro, né, para estar lá com ele. E então ele percebeu que os paraguaios falavam na frente deles, com os outros na frente deles falavam português ou espanhol, né? Espanhol principalmente. Mas quando estavam juntos, eles falavam a língua Guarani, Tupi-Guarani. Ah, que maravilha. Aí o coronel sacou, disse, deve estar falando do Brasil, porque o Brasil teve uma guerra muito violenta com o Paraguai, né? Então ele disse, eu vou aprender ao Tupi-Guarani. E o Guarani. Aí quando os caras vinham e falavam assim, olha, vocês estão falando isso, não fale não, que eu estou entendendo. O senhor entende? Entendo tudo. Então, ele sabe. Então, o Tupi-Guarani, a gente sabe francês, já sabe inglês, todo mundo estuda inglês. Para que diabo você vai estudar inglês? Eu não sei. Agora é o chinês. A gente vai ter que estudar, porque é a potência emergente, né, que está ultrapassando os Estados Unidos como líder, né? Ainda é os Estados Unidos, mas está para e passo, né? O chinês tem mais território. Tecnologicamente já está à frente. Tem mais território, tem mais população, muito mais, tem um mercado interno, tanto agora que o Trump se trampicou com o chinês, que o chinês, não vai, não, você não quer, tudo bem, porque eles têm um mercado interno que não precisa de vender. Agora eles vendem, né? Porque é uma potência. Bom, mas é isso. Eu falo demais, né? Historiador fala mais bem, italiano, fala historiador tudo. De sangue também, Caeté italiano. Foi a resistência Caeté, as lutas, as batalhas que fez com que a coroa portuguesa começasse a trabalhar com o tráfico negreiro? Olha, o índio ele não tinha, assim, pela cultura, pelo perfil dele, eles não tinham exatamente uma
assim, uma vontade de ser disciplinado, nem sei. Pelos portugueses. Ele morria. Lutando, mas não. Lutando, mas não. O Caeté, né, não os tupi-guaranis todos. Mas aí os portugueses achavam que tinha escravos lá e que os escravos eram dóceis. Aí começaram a comprar escravos, o tráfico que foi até quase na segunda metade do século XIX. E aí os negros passaram. Mas o negro nunca foi passivo. O negro também, ele era... Você vinha aqui, nobreza lá africana, que toda vinha uma história, guerreiros, tinha sua história também, da mesma forma que... Então, é a balela dizer que também o negro era dócil, né? Que a história oficial contava isso, que era dócil, que ele... quem é que gosta de ser escravo, pelo amor de Deus? Não, ninguém. Então, a verdadeira história do negro é de resistência também, da qual o nosso conterrâneo Zumbi dos Palmares foi o símbolo maior, né? Lá no Quilombo dos Palmares. Então, também resistência absoluta. Foram 100 anos ali, praticamente. Exatamente. Né? Foram muitas. Lá a paliçada dos Palmares era uma coisa muito... Até os holandeses, que quando dominaram aqui, que vieram na guerra, a gente teve 2 guerras holandesas aqui, né, em 2 momentos, eles atacaram os Palmares também, né? Atacaram os Palmares também. Então, difícil de penetrar, né? Tentaram mas aqui várias vezes sem sucesso. Nós temos não só os caetés, como temos também os nossos Palmares, que exatamente fizeram essa resistência extraordinária contra a dominação, o subjugamento, né? A tortura e o domínio por outros que não os donos da terra. Na verdade, os donos da terra, os negros passaram a ter também essa parceria. E lá em Palmares também os índios conviviam com os negros lá no Mocambo Central, né? Que ia daí de Palmares, em Pernambuco, até o São Francisco, você tinha quilombo. E tem muita guerra que participam todos juntos, né? Mas negros, quilombos teve em todos os lugares, viu? Quilombo você tem do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Aliás, se você já foi lá a Gramado, na Canela, né? Você tem um vale que é o Vale dos Quilombos, né? De onde é esse vale? É dos negros, que tinha negro lá do Rio Grande do Sul também. Né? Eu fui fazer um curso lá em Manaus, aquela região norte ali, Amazônia, tudo, e a gente... Você tem a tez amazônica. Tenho descendência indígena. E ali eu fiquei besta de ver que a gente tinha 200 dialetos. 200 dialetos. Eu digo, rapaz, como não é se que sabe tudo nada, isso? Não se sabe nada. Aquilo ali tem... A gente, de vez em quando, descobre um sítio lá em Machu Picchu, lá no Peru, dos Incas, lá dos Maias, lá na Guatemala, lá no sul do México, lá no centro do México, os Aztecas, que foram grandes civilizações, mas você não entende, ainda não se descobriu por quê. Porque a floresta tomou conta de tudo. Então, ali debaixo daquela floresta, além dos minerais que as nações poderosas querem botar a mão ali, tomar a Amazônia para eles, né? Sempre teve essa mão. Desde lá, século passado, que os americanos queriam exatamente tomar e tal. Então, você tem ali debaixo muita coisa que não, da história que está ali, sepultada naquelas... De vez em quando se encontra um sítio, porque aí vem as estradas, né? Vem as estradas, né? Vem as vilas que surgem, né? Aí você descobre um sítio aí, monumentais lá. Então, a história da Amazônia está ainda para ser contada. Na ditadura militar, eles tentaram modernizar a Amazônia e tal, e teve um extermínio grande ali, tipo uns 8 mil índios. Né? Olha, o extermínio indígena é recorrente desde 1500, né? Desde o século XVI, que você tomou a terra dos índios. Como é que você... O que é que queria aqui o português? Era ter uma região, não era um país, o Brasil não era país ainda, era uma terra para você tirar o dividendo. A maioria dos palácios portugueses são de jacarandá, aqui de madeira do pau-brasil, de jacarandá, madeiras nobres. Aqui existia madeiras extraordinárias aqui no litoral, né, as nossas florestas. E então era preciso
devastaram, levaram para o Brasil, como hoje se tem a soja, tem o milho, essa coisa. Então, o pau-brasil era o produto da vez, como o ouro também, de Minas Gerais, a prata, isso tudo, né? Então, nós, como é que se diz aquele famoso livro, né, do uruguaio, né, sobre as veias abertas da América Latina, né? Todos os povos colonizados tiveram suas veias abertas para doar sangue para os países coloniais. Eu li em algum lugar, só que eu não estou lembrado de onde, eu estou tentando buscar essa informação. Eduardo Galeano, né, o escritor. Aliás, morreu hoje um grande escritor, ontem, né? Uma coisa maravilhosa, que escreveu sobre a resistência também dos canudos. Mário Vargalhosa, que é Prêmio Nobel de Literatura, e tem um livro, um dos mais recentes dele, é maravilhoso, A Sociedade do Espetáculo, né? Então, o Mário Vargalhosa é um cara extraordinário. Morreu ontem, aos 89 anos, né? Foi candidato a presidente do Peru, perdeu, aquele Fujimori ganhou, fez aquele governo desastroso, né? E nós perdemos de ter um prêmio Nobel como presidente. Ia ser maravilhoso. A Argentina teve o Domingos Sarmiento, que foi um grande educador, né? Bom, mas então o que me consta é isso aí, pode atirar de novo, tá. Pode fazer pergunta que eu estou aqui. Em algum lugar que eu tenho procurado essa informação, mas eu não sei mais onde eu li isso. Mas que o leprosário lá no francês, na verdade ali era um depósito de pau-brasil e foi feito justamente ali para que os franceses pudessem pegar o pau-brasil e levar embora. Os franceses saíram aqui expulsos pelos portugueses. Inclusive Maceió começou com os fortes, né? Eu tenho um livro com Enio Lins sobre a história de Maceió em quadrinho, que na verdade eu reputo até um dos melhores livros que eu já fiz com o Enio, né? Então, eles tinham pólvora era pólvora e sal, né? Sal vem de salário, né? Porque era muito precioso. Sal. Sim. E pólvora. Então, aquele leprosário certamente era diz que foi feito na época da epidemia de lepra, né? Sim. Como também nós tivemos várias epidemias aqui, de cólera, que matou muita gente, né? Febre amarela, febre tifoide, né? Tanto que os navios ficavam, eu pesquisei muito isso quando fiz meu mestrado, os navios ficavam às vezes meses aí esperando, quando tinham doente que podia contaminar, ficavam esperando, não podia voltar, né? Porque estava sem comida, tinha que pegar comida e desembarcar as coisas, ficavam. De modo que aquele leprosário tem uma história, né? O francês tem uma história, porque era ali que você levava os índios, levavam os toras, né, e trocavam, eles pagavam com facas, com facões, com espelho, principalmente espelho, que eles não tinham espelho, né? Eu achava assim, interessantíssimo ver a própria imagem. Bom, mas aí bijuterias e bugigangas, né? Como hoje a gente também, nós não somos ainda um país industrializado, a despeito de Getúlio Vargas ter começado a industrialização lá em Volta Redonda, né? Que foi na guerra, né? Foi o preço que nós pagamos para entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos, mas era uma guerra necessária, porque o mundo estava sob a ameaça do totalitarismo nazista, fascista da Itália da Alemanha e do Império Japonês também, que era na mesma toada, né? Então, eles três poderiam ter vencido e o Brasil deu a sua cota de sangue, de dedicação com os nossos pracinhas, que merecem todo elogio, né, lá na Itália contra os alemães. Professor, o que representou o poder dos coronéis para o povo negro, indígena e o camponês? Olha, o coronelismo foi consequência da Casa Grande, né? Nós somos, a origem portuguesa nossa, Casa Grande e Senzala, né? Isso. Então, você tem a Casa Grande, você tem ao lado da Casa Grande, quer dizer, um pouco afastada, mas perto da Casa Grande, a Senzala. O que era a Senzala? É onde estavam
os negros e os índios. Mais os negros, porque os índios foram exterminados logo, né? Foi primeiro, antes. Então, a Casa Grande representava o poder, né? O senhor de engenho lá, na sua casa, e tinha os seus prepostos, né? Os seus... como se chama? O mestre de campo, o pessoal que fazia o trabalho sujo, do chicote, etc. E ao lado da senzala, onde estavam os escravos, né? Os índios, inicialmente, depois os índios desapareceram, morreram, também morreram muito de doenças que os brancos transmitiram, né? Morreram febre amarela, tifóide, sarampo, que eles não conheciam. E então esse senhor de engenho, que a cana era commodity da vez e nos acompanhou, foi um certo estigma que nós tivemos, a cana-de-açúcar teve o seu lado cultural, o lado, mas foi também, atrasou muito, nós não nos industrializamos, exceto no século XIX, aí na década de 80, quando começaram as vilas consideradas as indústrias têxteis, que aí passou a ter uma outra coisa. Muito bem, então, mas voltando ao coronelismo, então, na verdade, o senhor de engenho era um coronel. Então, quando os senhores de engenho foram peitados, né, pela coroa, pelo corta-rego, etc., eles passaram a influir quando foi a República, passou, mas em 1822 já começaram as eleições, passaram a ter o domínio das eleições, né? As eleições eram feitas de carta marcada, né? Os mesários dos coronéis. Então, Coronelismo e Chá de Voto é um dos livros basilares de Vitor Nuno Leal, um grande jurista, um grande economista. E então os coronéis surgiram disso. E na República continuaram. No meu livro, A Metamorfose da Oligarquia, eu mostro que aqueles monarquistas ferrenhos passaram a ser republicanos de carteirinha, né? E aí os coronéis. Aliás, está passando uma série extraordinária chamada O Leopardo, que é um dos 10 livros mais importantes do mundo, é o Leopardo. Exatamente essa transição do coronelismo, dos nobres italianos para a burguesia. E nós tivemos essa transição aqui também, né? A burguesia, a nossa independência, a nossa república foi feita pelos militares, mas aí era já um mundo que começava a furar essa bolha e ter umas incursões contra o domínio dos coronéis, que permaneceu muito. A Revolução de 30, na verdade, foi uma revolução sobre esse tipo de coisa. Foram os tenentes do Exército que se rebelaram, né? Foram para Copacabana, morreram todos, com exceção do Juarez Távora, do Eduardo Gomes, né? Juarez Távora. Foram, na verdade, foi o Juarez Távora, né? E Eduardo Gomes também, né? Eduardo Gomes. Então, você tem uma história do coronelismo aqui no Nordeste, no Brasil inteiro, os coronéis, que, na verdade, os donos de fazenda dos Pampas, lá da área do Paraná, Rio Grande do Sul, principalmente, também tem esse feito do coronelismo. Aliás, a história do Rio Grande é muito bonita. Como é o nome dela, meu Deus? O famoso escritor gaúcho, né, que também trata disso, né, do que é essa ordem coronelística, né, essa ordem sendo substituída pela ordem burguesa, que aí os filhos dos coronéis se tornam burgueses, que aconteceu na Europa, né, a burguesia substituiu a nobreza. E esse seriado é muito interessante, é Leopardo, né, e o Gato Pardo de Leopardo, então é muito interessante. Se eu puder, está na Netflix. Okay. É extraordinário. Ok, não vi não ainda. Não, é o Leopardo. O Leopardo, você vai gostar. São 6 capítulos, mas é extraordinário. E o cangaço? Foi só banditismo ou também uma forma de resistência dos oprimidos? Olha, nisso aí eu não concordo, não. Eu não acho que foi resistência, não. Porque, na verdade, você faz Lampião. Houve um endeusamento de Lampião. Mas eu acho que eles faziam por violência, porque porque o Lampião foi morto pelos, aliás, o pai do Lampião foi morto pelos coronéis, não sei o quê. Não, o pai do Lampião e o Lampião, eles já faziam essas estripulias
né, de assalto, essa coisa toda. O pai dele foi morto e recrudesceu, ele formou os bandos. É claro que, de alguma forma, é uma maneira também de resistência, mas não nesse sentido, né? Então, uns que defendem e tal, essa coisa toda. Houve um endeusamento de Lampião, que ele fazia muita maldade, isso tá. Eu tenho amigos, a professora Lutgard Barros, que é sertaneja, né, teve muito membro da família, ela me conta, mortos pelos cangaceiros e tal. Então, a gente não pode fazer isso de resistência. A resistência é uma coisa que você enfrenta os soldados, mas não mata o povo, né? Você enfrenta os soldados, enfrenta isso, tem. Então, o quê? Porque, na verdade, o cangaço, ele era ajudado pelos coronéis. Essa é a grande realidade. Eles eram ajudados pelos coronéis. Sim. Havia um conluio entre os coronéis. Por exemplo, o coronel, o cara que denunciou o Lampião, na verdade, ele era um aliado do Lampião. Então, eles eram aliados. Quando lhe convinha, ele dava um dinheiro para atacar, repartia o dinheiro. Então, é toda uma história que a gente precisa saber. Agora, o bonito é você ter exatamente... Aí a Lutgard, que é uma grande antropóloga, uma grande historiadora, tem livros extraordinários, ela mora no Rio de Janeiro, alagoana, ela teve a família, parte da família foi morta por esse tipo de violência, né, que hoje a gente até chama os ladrões de banco do novo cangaço, né? O ladrão de banco, o novo cangaço no Nordeste, não é verdade? Então a gente tem que ter também um pouco de cuidado em separar o joio do trigo. Né? Eu acho que ele tem um papel importante, né? É também alguma forma de resistência, mas não plena, né? Porque ele assassinava as pessoas, entrava nas cidades e matava e tal, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado e não endeusar assim muito a figura do cangaceiro como resistente, tem que ver. Né? Zumbi é um resistente, os índios resistentes, né? Mas o cangaço também tem o seu lado negro. Perverso, né? Perverso. O ciclo da cana, o ciclo do algodão foi visto como alternativa ao açúcar. Sim. Ele de fato mudou a estrutura do Estado? Mudou, mas foi engolido depois, né? Porque era tamanho, porque, veja bem, eu venho de uma cidade operária, de indústria têxtil, eu já disse a você no começo. A Veracruz é linda. A Veracruz, Sebastião Ferreira, que era dos espanhóis, né? Então, o que é a diferença? Você tem o empregado da cana. O que é que o empregado tem? Não tem o salário mínimo, né? Ele compra no barracão. Sim. Então, quer dizer, ele, coitado, vive numa miséria, não tem classe média. As cidades canavieiras não tem classe média. Você tem cortador de cana, então, né, o cambiteiro, o cara que dirige o carro de boi, né, mas você não existe classe média canavieira. Sergipe conseguiu se desvincular um pouco disso e tem um setor de serviço muito forte. Alagoas não, ela teve essa praga da cana até bem pouco tempo. Então a gente tem que considerar que a indústria têxtil, né, embora alguns dizem, não, era mesmo exploração, até tinha uma briga com o Sávio depois me disse que eu tinha razão e tal. Eu disse, Sávio, pelo amor de Deus, olha, o cara que, no lugar que você não tem classe média, só tem a nobreza canavieira, né, e a família, né, que passa de pai para filho. Você é cortador de cana e tal, né, então você tem o operário da fábrica. Então eu acompanhei isso, eu tenho 80 anos, acompanhei isso lá na minha São Miguel, na terra dos Caetés, São Miguel. Papai vendia nas feiras, nas operárias, lá na usina Sinimbu. É diferente, né? O operário tinha orgulho de ser operário, ganhava o salário mínimo, a carteira assinada. Então aquilo para ele era não é verdade? Então o que é que acontece? Até a emancipação feminina veio com as indústrias têxteis aqui no Nordeste, em Alagoas. Por quê? Porque a mulher passou a trabalhar também, quem não trabalhava, você veja, na cultura canavieira, a mulher fica em casa, né? E o marido vai cortar cana, cambito, itano, tá? Vai plantar, vai fazer alguma coisa, via naquela miséria. Com a indústria têxtil,
a mulher passa a trabalhar também, né? E para ganhar dinheiro igual ao marido. Só que a mulher, além de ganhar igual, muitas vezes até superava, porque ela é mais delicada. Você mexer na máquina, as mãos femininas são mais delicadas. Então, o que acontece? Começa o marido, inicialmente, a ficar com o dinheiro da mulher. Não, passa o dinheiro, a sociedade machista e patriarcal. Não, aí, de repente, a mulher diz, espera aí, eu trabalho igual a você, trabalho até às vezes mais do que você, ganho mais do que você. E você fica com o meu dinheiro? Não dou não. Aí isso houve violência e tal, mas as mulheres, não. Aí o que é que acontece? Vai começar a mulher a se separar, né, do marido. Diz, não dou, o dinheiro é meu, estou trabalhando. Veja, claro que não são todas, mas você começa a ter naquela época não era divórcio, desquite. Certo? O desquite, que não, o divórcio é mais recente. Então, isso foi um avanço extraordinário para a mulher, certo? Para o homem, carteira assinada. Então, o operário de São Miguel, ele tinha um orgulho muito grande, o de Sebastião Ferreira, da Vera Cruz. Por quê? Ele tinha o trabalho dele, depois ele ia para casa. Sábado e domingo ele não trabalhava, como o operário da cana trabalhava, né, o cortador de cana. Ele ia para casa, passava o seu domingo em casa, trabalhava, né, a semana, tinha a sua carteira, e então, evidentemente, que isso mudou o quadro, mudou muito o quadro. Tanto que a eleição do Muniz Falcão, quem decidiu, né, Getúlio, o Muniz Falcão, que foi uma ruptura nessa ordem, digamos, coronelística de Alagoas, né, foi um escândalo, o cara lá de Pernambuco, lá do sertão de Pernambuco, que era delegado de trabalho, como ele foi eleito? Porque ele veio a mando do Getúlio colocou em cada estado, né, um delegado do trabalho para fiscalizar se dia de domingo estavam trabalhando, né, ele fechava as portas, se tinha carteira assinada, se estava pagando salário correto, não descontava, não tinha o famigerado barracão. Então, isso mudou o quadro. Aí, sabe, você tem razão. Sabe, nem se compara, não, porque eles exploram. Sim, patrão, você está com uma história aí muito polarizada do patrão e empregado, mas saia desse biombo que você vai ver. Aí eles, não, Douglas, você tem razão, eu estive estudando e é razão. Eu digo, rapaz, eu percebi, não só por estudo, mas porque eu vivi isso lá na minha terra, São Miguel dos Campos, né? De forma que foi um novo momento da história de Alagoas, tanto que a eleição do Muniz foi decidida pelas Ilhas Operárias e elas votavam totalmente na esquerda. Tinha jornal A Voz do Povo que circulava. Então, digamos assim, o credo socialista, ele medrava nas cidades operárias, aqui Fernão Velho, né? Aqui a Alexandria, Penedo, Pilar, São Miguel. Então, isso era quem decidia a eleição. Não passou a ser, quer dizer, o controle coronelístico da eleição passou a ter nas cidades operárias um contrapeso. E as cidades operárias tinham que juntar tudo, dava umas 8 Sim. mil. E a primeira, muita era um gente, peso. Né? E a primeira delas foi em na década de 20, 12, 13, que foi Delmiro Gouveia, que fundou a primeira Vila Operária do Brasil. Nós temos isso também, que foi assassinado pelos coronéis. É de Delmiro. É isso? Foi assassinado pelos coronéis. Né? Dizem que foi uma aliança dos coronéis, porque ele o cara dono da fábrica, meu tio foi gerente da fábrica a vida toda, morreu como gerente da fábrica lá de Sebastião Ferreira. Tio Zeca foi prefeito de São Miguel, Zeca Prato, né? E ele foi eleito com votos operários. Né? Foi quem decidiu a eleição, foi de meu tio. Ele foi também, chegou a ser deputado, suplente, e assumiu algumas vezes, mas ele era o gerente da fábrica. Então, o mundo fabril mudou a história de Alagoas, profundamente, certo? Agora, a gente passou a ter concorrência, novamente a concorrência externa. O que foi que a Maquinicotto fez quando o Delmiro foi assassinado? Pegou as máquinas todas e jogou no Rio, São Francisco, né, na Cachoeira de Paulo Afonso. Jogou a maquinaria toda, porque ele não aguentava o preço das linhas que eram feitas aqui, né? Das linhas, de toda a coisa. Então, foi um momento especial. E por que chegou ao fim? Porque
o poder dos coronéis é muito grande. E aí teve o mercado internacional, teve os agentes externos, que vieram competindo, como hoje você não tem industrialização brasileira, porque você importa tudo, né? Os preços que vem importado. Você compra de um país onde você tem incentivos, onde você tem também um trabalho escravo, né? Aí você chega aqui e o algodão também tem uma praga que dizimou. Também. Então, tudo caminhou para isso, mas o governo tinha que ter. E essas fábricas, elas elegeram também o Getúlio. O Getúlio era queridíssimo na fábrica Bangu, lá no Rio de Janeiro, né? Ele fazia o 1º de maio nas Ilhas Operárias, né? Trabalhadores do Brasil, né? Então, é um novo momento que, infelizmente, terminou, mas continua exatamente. Aqui não tem mais nenhuma, né? Até a de Delmiro, né? Virou um shopping. Virou shopping. Professor, o processo de favelização de Maceió começa de que forma? Olha, o processo de favelização começa quando a ocupação, quer dizer, aqui você vê, por exemplo, ali na Praça Gonçalves Veledo, ali era um quilombo. Sim. Assim você tinha muitos moradores negros ali, né? Ali no Batista, ali frente à TV Gazeta, tem muitos. Então, essa favelização começa quando as áreas que são ocupadas pelo povo mais pobre começam a ser disputada pelo mercado imobiliário, pela expansão imobiliária. Então a gente vê, por exemplo, eu assisti ainda quando eu comecei a morar em Jatiuca, que eu morava aqui no Farol, depois eu desci para Jatiuca, você ia ali naquela área, daquela rua que não tem saída, como é o nome ali? Aquela parte ali do Vera Arruda, aquela parte ali era só de fábrica. Eu ainda me lembro de quando cheguei lá na Jatiuca, ali era só de casa de taipa, de pobre, mas não tem mais uma sequer. Não. E para onde foi esse casa, povo? né? É tudo prédio agora. Sim, e para onde é que foi esse povo? Isso aí. Para a favela. Vai por quê? Por lugares onde são obrigados a vender, são tomados, são apropriados, mas muitas vezes são obrigados. Aí ele vai para onde? Para a expansão urbana, né? Foi sim, a expansão imobiliária, a sanha imobiliária, né? Que não respeita, né? Você está vendo isso lá no norte, né? Agora você tem, que era uma beleza aquela região lá de São Miguel dos Milagres, de Porto Real, Porto de Pedras, então aquela parte, então está começando, aí chegou, então, você não, aquilo ali você via de manhã, você ia, né? Muito tempo, aí você, as pessoas na porta, a tarde toda, agora é um boom turístico, então, infelizmente o turismo é bom, tem um lado bom, mas tem esse lado também, e o boom imobiliário também, né? O boom imobiliário. Então, eu vim para Maceió, de São Miguel, o que era Maceió? Maceió era aqui, o comércio. Aqui, essa parte aqui, a parte do comércio, né? Bebedouro e o comércio. Bebedouro se tornou o quê? Eu não estou nem falando só Gema, antes. Uma área periférica. Por quê? Porque Bebedouro, que era assim, o coração de Maceió, como a Rua do Comércio, passou as pessoas a irem para Ponta Verde, Jatiuca, agora na Norte. Então, infelizmente, o pobre vai sendo empurrado do seu habitat para um lugar mais distante. Essa é a grande face do capitalismo selvagem. Nos anos 70, a Praia da Avenida tinha 2 prédios. A Praia de Pajuçara... Eu conheci sem nenhum. Tinha. Eu conheci quando eu vim aqui como estudante, da casa de estudante, não tinha nenhum. Os primeiros são exatamente aqueles 2 prédios. Mas não tinha nem Breda. Não, eu comecei a trabalhar no Breda, tinha o Breda, foi o edifício Breda. Eu comecei a trabalhar no IAPFESP ali, né? E aquele outro lá, São Carlos, começou depois que a minha cunhada. São Carlos, que é aquele primeiro da praia. Mas não existia prédio ali e tal, ali era, a avenida era Zona Nobre. Carlito Lima, ele
ele discorre muito bem sobre isso que ele viveu. A gente descia da casa de estudante, né, aí no comércio, a gente descia jogando bola aí nessa rua principal. A gente jogava bola e ia jogar bola ali na avenida. A casa deles era ali pertinho, né? Era água límpida, não tinha poluição, nada e tal. Né, o salgadinho, água límpida, peixe, tudo. Então, vem, o progresso, essa coisa. O progresso, ele traz reverso também. Né? Professor, Maceió era uma cidade poética? Por conta dos seus coqueiros, do seu vento, da sua... Era Maceió, selvagem? ela linda e continua linda, mas era muito mais selvagem, naturalmente. Era um tempo... Eu acompanhei muito, eu tenho 80 anos e cheguei aqui em Maceió com 15 ou 16 anos, né? E nunca mais saí lá de São Miguel. Amo São Miguel, mas a minha terra de adoção é Maceió. Então, eu conheço como tudo isso. Mesmo porque eu fui diretor do Colégio Moreira Silva, fui do Colégio Municipal, fui diretor do Departamento de Estado da Educação, fui diretor técnico pedagógico, que era secretário de Educação da Prefeitura, fui secretário de Estado da Educação e Cultura, criei a Secretaria de Cultura, né? Separei. Maravilha. E fiz a TV Educativa, a Rádio Educativa, o Museu de Arte Sacra, a Casa de Marechal, as casas de cultura. Olha a responsabilidade de entrevistar esse homem. As casas de cultura toda, né? Então, eu acompanhei isso tudo ali, Jatiuca, quando aquilo ali era um areal, né? Lá na década de 70, era um areal, não tinha só casas de pescadores, como era, que eu disse a você, do corredor Vera Arruda até algum tempo atrás. Então, quando vem um boom imobiliário, um boom turístico, as pessoas falam muito em ponte, a ponte do... Meu Deus, para que ponte, homem? Deixa o povo atravessar de barco, bota um barco bom, isso na Europa, nos países civilizados. Você viaja, para que uma ponte? A ponte, o que é que acontece com a ponte? Penedo quer porque quer uma ponte, Você para em Penedo para admirar Penedo, para comer carne de jacaré, para comer, na verdade, essa coisa. Rocheira, aí, né? com a ponte, na Rocheira, com a ponte, o que é que vai acontecer? Alguém vai parar lá? Não vai. É muito difícil. De 10, talvez um. Né? Você vê a cidade, aquela cidade de Sergipana, que era uma cidade importantíssima, né? Onde fica a passagem de Porto Real do Colégio, de lá e da outra. Acabou-se. Era a principal cidade de Sergipe. Então, essa maluquice de ponte às vezes não são ideias muito republicanas, né? Às vezes não a gente sabe, né? Não são ideias republicanas, não preciso nem dizer a você do que estou falando. Na sua visão, professor, o que fez Alagoas transmutar desse seu domínio da elite agrária, conservadora e tal, para uma transformação após mais de 170 anos assim, da esquerda entrar no poder com Ronaldo prefeito e Cátia prefeita? O que fez? E a Luísa vice-prefeita. Estrangulou alguma coisa em Maceió? Tudo. Estava tudo ruim? Olha, tudo no mundo tem começo, tem meio e tem fim. Tudo um dia termina, como nós terminamos, né? Então, o ciclo da cana-de-açúcar começou a perder começou a não ter sua hegemonia, seu apogeu, né? Quando você tem a quebra do Banco da Produção, que foi os mineiros, que é o símbolo dessa ruptura que tem, quebrou o Banco da Produção. Eu trabalhei, a minha primeira coisa, eu fiz concurso, mas não passei muito tempo, não. Passei uns 2 ou 3 meses aí. Então, isso já tem acontecido, que eu acho que o limiar disso é na década de 50, quando a população alagoana deixa de ser predominantemente rural para a população urbana ser igual. Nem tinha passado, mas que deu o Muniz Falcão. Isso. Deu o Muniz Falcão, que foi um governante, diria, de centro-esquerda, foi um governante que tinha essa vocação voltada para o operário, para as vilas operárias, têxteis, né, que foram as que deram a ele, ele foi delegado do trabalho. Então, isso vai
e se suspende isso, ainda continua o poder agrário, o poder coronelístico, o poder da cana ainda perdura. Mas o ciclo da cana estava se esgotando, estava terminando. Então, eu acho que isso coincide, a necessidade social de uma mudança foi isso que fez chegar a esquerda no poder, com Heloísa, com principalmente Ronaldo, que foi, né, vereador, deputado, exatamente. Então ele foi esse desbravador que aconteceu aí. Agora, por último, nossa última pergunta aqui, e é uma pena porque a conversa é maravilhosa, mas já tivemos uma aula de história aqui espetacular. O senhor acha que as desigualdades sociais diminuíram quando o centro-esquerda chegou no poder, os programas sociais ampliaram? Olha, uma ordem secular não se aniquila do dia para a noite. Ela fica reverberando. Como a gente solta uma pedra na água, não é? A pedra, ela desce ali e vai colocando ciclos. Evidentemente que a ascensão do Ronaldo foi esse ponto de inflexão que se deu. E muita coisa foi feita no seu governo, na sua administração, Sim, exatamente para suprir essas lacunas ancestrais e seculares. Foi feito interessante. Então, mas tem nós muita continuamos estrada ainda, pela tem frente muita estrada ainda. pela frente. Nós temos hoje um setor de serviço, um setor turístico que substituiu a cana-de-açúcar. É claro que muita coisa melhorou também. Acho que todo mundo tem a oportunidade de dar sua contribuição. E a contribuição do Ronaldo foi uma contribuição relevante aí no sentido de ter uma visão diferenciada, né, dando vez e voz a esses esquecidos, né, procurando exatamente, mas continuamos ainda exatamente com muita coisa a fazer. E a vida, a trajetória histórica, ela não vai por saltos, ela tem momentos emblemáticos e cruciais. Essa foi uma. Mas como foi a do Muniz? Como foi a do Muniz. Que não consolidou porque foi curto tempo. Foi, exatamente. Bom, mas aí eu acho que isso está dito. Professor, Um papel importante. muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa. Peço desculpa. Tenho a honra de recebê-lo aqui. Muito obrigado. Foi um prazer. Foi um momento maravilhoso estar com o senhor aqui. Então, isso aqui é para você. Professor, certo? Quero autógrafo. Tá bom.